Ó, uma força espiritual única e doente, e poder espiritual cheio de ódio e ressentimento. Você é um Gargamel, a principal causa da peste no Oeste. O grau 3 de Luz Magus, Alik, imediatamente identificou o Gargamel. Asterisco xixi. Asterisco que veio em resposta foi um rugido alto do Gargamel. A figura humana com uma máscara de osso agitou sua capa, e um grande número de espíritos enlouquecidos indistintos atacou Alik, muitos dos quais começaram a detonar-se no ar. Rumble! Asterisco. O poder da explosão de espíritos trouxe consigo toxinas de uma antiga praga, fazendo com que o rosto de Alik mudasse enquanto ele cambaleava para trás. Luz da glória de santo! Ele gritou, como um bispo que não tem medo da morte, seu rosto irradiando uma luz deslumbrante. Uma grande quantidade de luz branca leitosa e divina foi produzida pelo corpo de Alik, e a silhueta de um grande edifício que comandava o respeito apareceu atrás dele. No momento em que esses espíritos se encontraram com a luz sagrada, gases negros emergiram de seus corpos e suas expressões enlouquecidas se tornaram pacíficas. Depois, com os rostos cheios de tranquilidade e sorrisos, eles se lançaram em direção ao prédio atrás de Alik. É realmente o Gargamel, com um corpo construído de ressentimento. A Luz Magus rugiu, e como um louco, bateu na enorme figura. A divina luz branca e leitosa de limpeza e o poder negro da versão se compensavam. Neste momento, Leilin estava colocando um cristal mágico preto em um slot de energia. Asterisco Rumble. Asterisco. A formação de feitiço de teletransporte veio à vida, anéis de luz iluminando e 4 bolas de energia que representavam terra, fogo, vento e água pairando sobre os 4 pilares de pedra. As luzes vermelha, amarela, verde e azul se juntaram, brilhando brilhantemente durante todo esse tempo. Eu nunca esperei que os 3 magos da categoria chegassem tão rápido. Por sorte, fiz alguns preparativos. Leilin olhou para a passagem espacial que se formava e soltou um longo suspiro de alívio. Ele previra que os 3 magos o seguiriam. Afinal, de vez em quando, o mago de nível 3 usava a marca para detectar sua posição, não dando a Leilin a menor chance de descansar ou remover a marca. Para se dar mais tempo, Leilin imediatamente pensou no Gargamel. Obviamente, lembrava-se de Leilin e determinará que Leilin voltaria definitivamente ao avião secreto. Por isso, montou uma formação secreta de alerta na entrada. No entanto, com os poderes de detecção de Leilin, isso era muito óbvio, e a formação da magia tinha sido temporariamente danificada e selada por ele. As ações anteriores de Leilin haviam ativado completamente a formação de magia de alerta e desenhado o Gargamel aqui, o que lhe daria mais tempo. Já que o rank 3 Magus era da Aliança Magi Light, como poderia deixar o Gargamel, um corpo formado de ressentimento, ir embora? Além disso, o Gargamel foi diretamente responsável pela recente grande praga no Oeste. Pelo que parece, tudo estava indo conforme o planejado. Uma passagem espacial escura que emitia raios prateados de luz foi construída a partir do nada no topo da formação de magia. Preciso sair deste lugar e não sei quando poderei voltar. Leilin voltou a olhar para aquela região, repentinamente se sentindo relutante em partir. Não importa o que, este era o lugar em que ele tinha crescido. As memórias deste lugar já tinham sido marcadas em seu coração. Se o outro lado fosse um lugar com péssimas condições, e se o posto 3 Magus fosse incapaz de encontrar este lugar, Leilin poderia até usar a formação de feitiço de teletransporte do outro lado e retornar. No entanto, era evidente que isso não era mais possível. Leilin não tinha ideia de quanto tempo demoraria para Elese sua força para retornar ao invés de usar a formação de magia de teletransporte. Adeus, Costa Sul, murmurou Leilin. Asterisco Rumble. Asterisco. Assim que ele colocou um pé na passagem de teletransporte, um estrondo soou, e tudo ao seu redor começou a tremer, como se houvesse um terremoto de magnitude 10. Asterisco ala. Asterisco. O teto da sala secreta estava rasgado e quantidades ilimitadas de luz sagrada inundavam o local. Leilin! Nem pense em correr! Alik rugiu, suportando ferimentos aterrorizantes de espíritos que se detonavam em seu corpo. O Gargamel era um ser antigo, afinal de contas, e até chegava aos limites do nível de um mago da Estrela da Manhã.
Embora seu poder não tivesse se recuperado totalmente e estivesse apenas usando um corpo emprestado, ainda era capaz de causar alguns problemas para Lick. Uma antiga formação de feitiço de teletransporte. Ao ver a formação do feitiço com suas 4 luzes brilhantes e coloridas, ele gritou. Como um rank 3 magus, ele havia vivido alguns séculos. Como ele poderia não saber o que uma antiga formação de feitiço de teletransporte representava? Isso significava outro continente com recursos infinitos e benefícios ilimitados. Fique aqui. Os olhos de Alik ficaram vermelhos quando ele se aproximou da antiga formação de feitiços de teletransporte. Ele poderia desistir de qualquer coisa pelo acesso a esta formação de feitiço de teletransporte. Ele rugiu, 2 grandes braços feitos de luz sagrada agarrando-se a Leyline. No entanto, Leyline apenas olhou para Alik friamente e 2 palavras saíram de sua boca. Muito tarde. Asterisco Rumble. Asterisco Uma camada de Kemoin Scalis cobriu o corpo de Leyline. Com um enorme salto, o corredor espacial prateado engoliu-o. Asterisco TSS. Asterisco Depois de teletransportar uma pessoa, toda a energia da formação da magia foi sugada, e os vários raios de luz diminuíram. A passagem desapareceu. Não. Vendo a passagem espacial, que gradualmente se fechava como a boca de um animal, Alik gritou. Asterisco Voxos. Asterisco Ele apareceu em frente à formação de feitiço de teletransporte, pescando um cristal de energia de alta qualidade e jogando na fenda de energia. Rapidamente. Ativar. Embora Alik não conhecesse a língua de Turim, ele ainda tinha outros métodos. Sob os raios sagrados brancos leitosos solidificados que envolviam a formação de magia, a formação de feitiços começou a funcionar. Com grandes esforços no final de Alik, a formação de magia funcionou com o dobro da velocidade que tinha com Leyline. Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! No entanto, Alik ainda não estava satisfeito e continuava inserindo sua imensa força espiritual na formação de magia. Ele sabia muito bem que no momento em que Leyline chegasse ao seu destino, ele destruiria imediatamente a formação de feitiços do outro lado. Quando isso acontecesse, eles estariam em 2 continentes diferentes, e sua vingança por seu filho, assim como os benefícios da formação de feitiços de teletransporte, ficariam em nada. Tudo o que ele precisava agora era um pouco de tempo. Com a insistência de Alik, um magus de nível 3, a formação de magia funcionou rapidamente, e os anéis de energia subiram constantemente. Mais uma vez, uma passagem negra abriu. Exatamente. É assim que deve ser. Alik resmungou, os olhos cheios de emoção enquanto observava a passagem espacial começar a se abrir. Asterisco Veng. Asterisco Bang. Asterisco No entanto, quando estava prestes a abrir completamente, a formação de feitiço de teletransporte parou de repente, as luzes se apagando e o espaço se quebrando. A passagem então desapareceu. Essa situação significava que Leyline já havia destruído a formação de feitiços do outro lado. Droga! Alik rugiu, luz branca leitosa que podia ser vista a olho nu, emitindo de seu corpo e destruindo os itens na sala secreta em torno dele. Em seguida, um feixe de luz atingiu a formação de feitiço de teletransporte, transformando-a em uma enorme cratera. Sem a formação de magia do outro lado, essa formação de magia era apenas uma decoração. Obviamente, ele não deixaria nenhuma chance para Leyline fazer uso desta formação mágica novamente. Desprezível. Repulsivo. Droga. Alik gritou, a dor de estar à beira de ganhar algo apenas para perdê-lo logo depois de se sentir como uma cobra venenosa devorando sua alma. Asterisco xixi. Asterisco Neste momento, com os lamentos dos espíritos que haviam partido injustamente, o plano secreto da seita de matar o espírito antigo começou a tremer. Um par de braços negros e translúcidos rompeu o impedimento do plano secreto, como se rasgasse o tecido, e avançou em direção ao centro do avião secreto. O corpo principal do Gargamel alcançou a 3ª posição. O rosto de Alik ficou sombrio. Sem sequer ter a oportunidade de se lamentar por deixar Leyline ir daquele jeito, suas roupas começaram a tremer apesar de não haver vento, e ele voou no ar, confrontando o Gargamel.
Depois que Leylin entrou na passagem espacial, o arrependimento ficou evidente em sua expressão. O imenso poder espacial era como várias centenas de toneladas de água do mar pressionando de todas as direções e rasgando seu corpo. As balanças de Kemoen produziam constantemente sons explosivos, como se estivessem prestes a desmoronar sob esse poder. Se isso acontecesse, Leylin, que não tinha mais um feitiço defensivo inato, se transformaria em carne picada no fluxo do espaço. Eu calculei mal. Eu superestimei as capacidades do meu próprio corpo e a defesa das escalas de Kemoen. A expressão de Leylin era séria. Esta é uma passagem espacial conectando dois continentes. A pressão dentro é algo que nem mesmo dois magos são capazes de suportar. Deve ter havido algum método usado nos tempos antigos para evitar isso, mas ainda não o encontrei. Isso não pode continuar. Leylin viu sua escala de Kemoen se contraindo, então ele tirou um tubo de ensaio vermelho da bolsa e quebrou-o. Asterisco puff. Asterisco uma camada defensiva formada a partir da poção vermelha apareceu na superfície de seu corpo, e começou a vibrar por um tempo, depois de apenas 3 segundos, quebrou. Uma poção defensiva de nível médio só pode suportar isso por 3 segundos? Leylin ficou sem expressão enquanto produzia outra poção. Como mestre de poesia, ele tinha dezenas de diferentes tipos de poções defensivas em sua bolsa espacial, o que seria suficiente para durar por muito tempo. Asterisco Bang. Asterisco a camada formada pela poção quebrou e foi rapidamente substituída por outra camada de defesa. Leylin constantemente passava por suas reservas para suportar isso. Finalmente, as poções foram completamente usadas e uma grande pressão foi mais uma vez colocada nas escalas de Kemoen. Ah! Leylin gritou em voz baixa, força espiritual e mágica constantemente sendo consumida como runas pretas incompletas que formavam um escudo de corpo inteiro foi produzido a partir de suas escamas. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco depois de estar em um impasse por um período de tempo, a força espiritual de Leylin estava esgotada e a defesa das balanças de Kemoen se despedaçou. Uma tremenda pressão começou a rasgar o corpo de Leylin.